Eu nunca fui do tipo desconfiado. Sempre acreditei que quando estamos com alguém, é porque confiamos de verdade. Naquela noite de sexta-feira, tudo parecia normal demais. Um jantar na casa dela, poucos convidados, comida simples, vinho barato e risadas soltas. A amiga dela chegou um pouco depois, vestida com uma blusa justa e um sorriso que à primeira vista não me dizia nada. Mas havia um brilho diferente nos olhos dela, como se guardasse alguma coisa que ninguém mais sabia. Ela me cumprimentou com 2 beijos no rosto, demorando um pouco mais do que o comum. Meu coração notou, mas minha razão ignorou. Ficamos os 3 na varanda por um tempo, enquanto minha namorada terminava de organizar a cozinha. O clima estava morno, uma brisa leve atravessava o quintal e os grilos começavam a cantar. A amiga dela se sentou próxima demais de mim no banco de madeira. Senti o perfume dela se misturar ao cheiro de lavanda que vinha do jardim. Ela falava de assuntos triviais, mas sempre olhando nos meus olhos com uma calma que parecia estudada. Eu tentei manter a conversa leve, mas sentia que estava participando de algo maior, ainda que não soubesse o que. Era como se ela estivesse me testando, e eu, sem perceber, já estivesse sendo avaliado. Quando minha namorada voltou, a amiga disfarçou, virou o rosto e comentou algo sobre um ex-namorado ciumento. Ri da história, mas reparei que ela me olhava pelo canto do olho, como se esperasse minha reação. A noite continuou entre risos e taças de vinho, mas aquele olhar ficou preso na minha memória. Em algum momento, ela tirou os sapatos e cruzou as pernas no sofá, bem na minha frente. Por baixo da saia leve, a pele clara refletia a luz morna da luminária. Fingia não reparar, mas cada detalhe dela me provocava como um sussurro silencioso no escuro. Ao final do jantar, minha namorada disse que precisava levar a amiga até o portão, pois o motorista já esperava. Eu fiquei na sala, mas antes de sair, a amiga se virou para mim e lançou um olhar rápido, quase imperceptível, mas cheio de significado. Era como se dissesse: isso não acaba aqui. A porta se fechou e fiquei ali sozinho, tentando entender o que tinha acontecido. Não havia nenhuma prova de nada, apenas sensações. E às vezes, são justamente elas que dizem mais do que 1000 palavras. Naquela noite, dormi inquieta, com a sensação de que alguma coisa havia mudado. No dia seguinte, tudo parecia ter voltado ao normal. Minha namorada me mandou mensagens carinhosas, fez planos para o final de semana, comentou que a amiga tinha achado o jantar ótimo. Fingi naturalidade, mas comecei a observar mais. Cada palavra dela era analisada, cada gesto interpretado. Comecei a me perguntar se havia alguma coisa que eu não sabia. E se havia, porque a amiga dela me olhou daquele jeito. Não demorou para que a dúvida começasse a corroer o que antes era uma confiança inabalável. Eu ainda não sabia, mas aquele jantar tinha sido o começo de uma virada. Durante o almoço de domingo, mencionei casualmente que a amiga dela era bastante observadora. Minha namorada riu e disse que ela sempre foi assim, muito atenta aos detalhes, às pessoas. Brincou dizendo que ela era uma encantadora por natureza. Aquelas palavras grudaram na minha mente como poeira em vidro molhado. Fiquei imaginando há quanto tempo ela me observava e por quê. A curiosidade começou a crescer dentro de mim, misturada com um desejo mal explicado. Era como se algo proibido tivesse sido colocado diante de mim, apenas para ver se eu teria coragem de tocar. Na segunda-feira à tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era da amiga da minha namorada. Um simples oi, tudo bem? Meu coração acelerou. O que ela queria? Respondi de forma educada, breve, tentando manter uma distância segura. Mas ela não parou. Mandou um emoji, depois comentou sobre um filme que tínhamos mencionado no jantar. Eu disse que não tinha assistido ainda, e ela respondeu: a gente podia ver juntos algum dia. Fiquei paralisada, encarando aquela proposta embutida numa frase inocente. Aquilo era só uma amizade ou um convite sutil para algo mais? Passei a noite inteira remoendo aquela mensagem. Tinha algo de errado, mas ao mesmo tempo, algo irresistivelmente certo. Era como estar diante de uma porta entreaberta, onde só faltava empurrar um pouco mais para ver o que havia do outro lado. Eu não sabia se ela queria apenas chamar minha atenção ou se havia algo mais profundo por trás daquele interesse repentino. Mas algo me dizia que aquele segredo que ela carregava poderia mudar minha vida. E eu, sem perceber, já estava indo ao encontro dele. O que antes era uma suspeita virou uma certeza inquieta. Eu precisava saber o que ela queria comigo. Naquela terça-feira, enquanto eu trabalhava, o celular vibrou discretamente. Era mais uma mensagem dela. Tava pensando naquela sobremesa do jantar. Você gostou, né? Uma frase aparentemente inofensiva, mas o tom era pessoal demais para alguém que até dias atrás mal trocava palavras comigo. Respondi com cautela, tentando soar educado, sem abrir margem para interpretações.
deitada no sofá com um cobertor sobre as pernas. Mas havia algo naquela imagem, o jeito como ela olhava para a câmera, como se esperasse uma resposta que fosse além de palavras. Escrevi apenas boa noite tentando encerrar o assunto. Ela respondeu com um sonha comigo e um coração vermelho. Fiquei olhando para o celular por minutos, como se esperasse que aquilo se explicasse sozinho. Era perigoso demais continuar, mas algo em mim já tinha cruzado uma linha invisível. Comecei a perceber que quanto mais eu tentava me afastar, mais ela se aproximava. Era como se sentisse prazer em ver minha resistência ceder aos poucos. E talvez, no fundo, eu também estivesse gostando daquele jogo. As mensagens passaram a ter duplo sentido, cheias de entrelinhas. Um dia, ela perguntou se minha namorada já tinha me contado tudo. Fingi não entender, mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça. E tudo era esse? Estava claro que ela sabia de algo que eu não sabia. E agora, cada mensagem dela parecia um convite para descobrir. O que me deixava mais desconcertado era o fato de que, pessoalmente, ela continuava agindo com naturalidade. Nos encontros em grupo, ela me tratava como se nada estivesse acontecendo. Mas bastava se despedir para que, minutos depois, as mensagens recomeçassem. Aquela duplicidade me deixava confuso. Eu tentava manter distância emocional, mas ao mesmo tempo sentia uma curiosidade crescente. Era como se ela estivesse me puxando para um lugar escuro, onde eu sabia que poderia me perder, mas ainda assim queria ver até onde aquilo iria. Numa quarta-feira qualquer, ela mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo, a sós, que era algo sério e importante e que dizia respeito à minha relação. Meu estômago revirou. Perguntei se ela não podia falar com a minha namorada diretamente, mas ela disse que não era o tipo de coisa que se compartilha com quem não está pronto para ouvir. Marcamos de nos encontrar no estacionamento do prédio onde ela trabalhava, algo rápido segundo ela. Aquilo me deixou inquieto o dia inteiro. Eu não sabia se era mais medo ou curiosidade, mas aceitei. Na hora marcada, ela estava encostada no próprio carro, de braços cruzados, olhando fixamente para mim. Usava uma blusa leve, cabelos soltos e um batom discreto, mas provocante. Cumprimentou-me com um beijo no rosto mais demorado do que o necessário. Você merece saber a verdade, disse ela com um tom grave, quase solene. Fiquei em silêncio, esperando. O coração batia forte, como se adivinhasse que algo grande estava prestes a acontecer. Ela olhou ao redor, se aproximou mais, e um sussurro quase teatral me revelou o segredo que mudaria tudo. Quando as palavras saíram da boca dela, senti o chão sumir. Fiquei em choque, sem saber como reagir. Ela falava com calma, como quem já esperava aquela reação. E então, finalizou com um olhar direto nos meus olhos. Agora você entende por que eu me aproximei de você. Respirei fundo, tentando digerir tudo o que tinha acabado de ouvir. Aquilo não era mais um jogo de flertes, era um jogo de verdades. E eu acabava de ser puxado para o centro de algo que eu nem sabia que existia. A partir dali, não havia mais volta. Ela não desviava o olhar enquanto falava, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida para causar o impacto exato. Ela não é quem você pensa que é, disse, referindo-se à minha namorada. Ela te traiu, com alguém próximo, e mais de uma vez. Senti o ar faltar por um segundo. Quis interrompê-la, dizer que aquilo era um absurdo, mas algo em mim já suspeitava. Eu vi com meus próprios olhos. Não estou aqui para te machucar, mas para abrir os seus. A firmeza com que ela dizia aquilo me desmontava. E quanto mais ela falava, mais tudo fazia sentido. Ela descreveu situações específicas, detalhes que só alguém muito próximo poderia saber. Mencionou datas, lugares, até nomes que me fizeram engolir em seco. O mais doloroso foi quando ela contou que a última traição tinha acontecido pouco antes do jantar daquela noite. Ela não tem culpa de ser assim, mas você merece saber. Eu tentava absorver tudo sem reagir impulsivamente. A cabeça girava. Ao mesmo tempo, o coração queria negar e recuar. Mas havia uma parte de mim que sabia que aquilo era verdade. Eu apenas nunca quis enxergar. Pedi provas, evidências, qualquer coisa que confirmasse o que ela estava dizendo. Ela então pegou o celular, abriu a galeria de fotos e me mostrou algumas imagens. Não eram explícitas, mas suficientes para me deixar sem palavras. Minha namorada, abraçada com um homem desconhecido num bar que eu reconheci. As roupas, os gestos, tudo era recente. Isso foi há 3 semanas, ela disse, baixando o celular. Senti uma pontada no estômago. Era como se todas as certezas que eu tinha desabassem de uma só vez. E naquele momento eu entendi por que ela tinha se aproximado.
eu não queria te contar, mas não aguentava mais te ver sendo enganado, ela disse, agora com um tom mais suave. Sua expressão se transformou em algo entre compaixão e desejo. Você é melhor do que isso. Fiquei em silêncio, encarando o chão do estacionamento, ainda processando tudo. Ela tocou levemente meu braço, como quem pede desculpa por ter falado demais. O toque dela foi quente e direto, e despertou algo em mim que eu não esperava sentir naquela hora. Raiva sim, mas também um desejo extremo de conforto. E ela parecia saber disso. O que você vai fazer agora? Ela perguntou, como quem já conhecia a resposta. Eu não sabia. Parte de mim queria confrontar minha namorada imediatamente e exigir explicações e gritar. Mas outra parte, a mais ferida, queria se esconder, evitar qualquer drama. Não sei ainda, respondi com sinceridade. Ela sentiu com a cabeça, compreensiva. Se quiser conversar, estou aqui. Então me deu um abraço inesperado. Um abraço longo, silencioso, que disse mais do que qualquer palavra. Eu deveria tê-la afastado, mas não consegui. No caminho de volta, repassei cada detalhe do que ouvi. A estrada parecia mais escura do que de costume, como se refletisse meu estado de espírito. Lembrei de momentos com minha namorada que agora pareciam mentiras. Sorrisos forçados, desculpas prontas, telefonemas interrompidos. Era como montar um quebra-cabeça que sempre esteve incompleto. E agora, com a peça principal em mãos, tudo começava a fazer sentido. A dor vinha em ondas, misturada com indignação e incredulidade. Mas, acima de tudo, havia um vazio. Um silêncio dentro de mim que eu não sabia como preencher. Cheguei em casa e ela me esperava com um sorriso. Me abraçou, perguntou como tinha sido o dia, como se nada tivesse acontecido. Eu a observei com outros olhos agora. Cada gesto dela me parecia encenação. Eu queria perguntar na hora, colocar tudo à mesa, mas não consegui. Apenas sorri, disfarcei e segui com a rotina. Mas por dentro, o gelo já começava a se formar. E enquanto ela falava sobre planos para o fim de semana, eu só pensava na amiga dela, no abraço, na conversa, e na forma como ela me olhou antes de ir embora. Naquela noite, antes de dormir, recebi mais uma mensagem. Era dela. Você está bem? Simples, direta. Respondi apenas com um sim. Ela digitou, apagou, depois mandou. Eu estou aqui, viu? Não esquece disso. E então, sem que eu pudesse evitar, senti um impulso diferente me invadir. Pela primeira vez, pensei nela não só como a portadora de uma verdade dolorosa. Pensei nela como mulher, como alguém que, de alguma forma, entrou na minha vida no momento exato em que eu mais precisava. E essa ideia perigosa e doce começava a crescer dentro de mim. Nos dias que se seguiram, comecei a observar tudo com um olhar mais atento. Cada movimento da minha namorada parecia calculado demais, como se ela estivesse interpretando um papel. Quando ela sorria, eu tentava perceber se havia sinceridade ou apenas conveniência. As ligações que ela dizia ser do trabalho agora soavam como desculpas frágeis. Até o toque dela parecia diferente e menos natural. Era como se eu tivesse despertado de um longo transe, enxergando finalmente os detalhes que sempre estiveram ali. E tudo isso só confirmava o que me foi revelado naquele estacionamento. Ela continuava sendo carinhosa, presente, amorosa até demais. Talvez tentando compensar a culpa que sentia. Ou pior ainda, talvez nem nunca houvesse, apenas costume. Eu fingia normalidade, mas por dentro, cada gesto dela era um teste. Quando ela me abraçava, eu fechava os olhos e tentava lembrar se aquele abraço era igual aos de antes. Quando dizia te amo, eu buscava no tom de voz alguma hesitação. Mas o mais estranho era perceber que quanto mais eu tentava desvendar a verdade por conta própria, mais eu pensava na amiga dela, como se ela fosse minha única âncora. Aos poucos, comecei a me lembrar de episódios antigos que antes pareciam irrelevantes. Viagens canceladas em cima da hora, mudanças repentinas de humor, e até um perfume diferente em suas roupas. O que antes passava despercebido agora se transformava em evidência. E o mais inquietante era que, quanto mais eu ligava os pontos, mais claro ficava que aquilo já durava há muito tempo. A traição não era um deslize, era parte da rotina dela. E isso doía mais do que o ato em si. Era a constatação de que eu era apenas um espectador de uma vida paralela. Foi no sábado à tarde que decidi confrontá-la. Não com raiva, mas com frieza. Esperei que ela terminasse o café e perguntei, com calma, se havia algo que ela gostaria de me contar. Ela riu surpresa, disse que não. Insisti, mas sem levantar a voz. O sorriso dela murchou. Perguntou por que eu estava falando assim. E quando mencionei o nome da amiga, a expressão dela mudou completamente. Não era surpresa, era medo. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós, como se ambos soubéssemos que não havia mais como voltar atrás.
porta devagar, respirei fundo e senti o peso da decisão pairar sobre mim. Não era só o fim de um relacionamento, era o fim de uma ilusão, e talvez o início de algo que eu ainda não entendia bem. Na manhã seguinte, meu celular vibrou. Era ela de novo. A amiga. Soube que ela saiu de casa. Você está bem? Vi a mensagem e demorei a responder, mas no fundo, eu já esperava que me contasse. Era como se ela soubesse exatamente o momento certo de aparecer. Mais ou menos respondi. Ela não disse nada por alguns minutos, depois mandou: quer conversar? Prometo não complicar as coisas. E naquele instante percebi o quanto eu queria ouvir aquela voz. Não por carência, mas por algo mais profundo. Como se ela fosse o próximo capítulo da minha história. Naquela noite marquei de encontrá-la. Sem pretensões, sem planos. Apenas dois adultos cercados de verdades, tentando entender o que fazer com elas. Quando a vi chegando, percebi no olhar dela algo diferente. Não era apenas desejo, nem compaixão. Era uma espécie de ternura contida, como se ela soubesse que o que viria a seguir não seria simples. Mas eu também sabia que depois de tudo, eu não podia mais me enganar. E talvez ali diante dela, eu estivesse começando algo novo, mesmo sem saber onde aquilo ia dar. O lugar escolhido por ela era discreto, um café de esquina com luz baixa e poucas mesas. Quando entrei, ela já estava lá, mexendo o chá com movimentos lentos. Sorriu quando me viu, mas não disse nada. Apenas apontou para a cadeira à sua frente. Sentamos em silêncio por alguns segundos, até que ela disse: você parece mais leve. Eu sorri de canto, sem saber ao certo como me sentia. Acho que estou apenas vazio, respondi. Ela sentiu, como se entendesse perfeitamente o que aquilo significava. E por alguns minutos, não fomos homem e mulher. Apenas dois sobreviventes da mesma dor. Ela não tentou me convencer de nada. Não disse que eu merecia coisa melhor, nem que tudo aquilo era por mim. Simplesmente me ouviu. Falamos sobre mágoas, decepções e sobre como, às vezes, as pessoas se perdem umas das outras mesmo dormindo lado a lado. A gente se engana achando que amor resiste a tudo, ela comentou. Concordei com um aceno lento, olhando pela janela. Do lado de fora, a chuva começava a cair fina, criando um som constante que preenchia os vazios da conversa. E naquele cenário, algo mudou dentro de mim. Ela tocou minha mão em cima da mesa, de leve. Um gesto sutil, quase inocente, mas que carregava uma eletricidade estranha. Não retirei a mão. Ficamos ali, mãos tocando-se suavemente, como se estivéssemos testando os limites. Eu nunca planejei isso, ela disse, sem encarar meus olhos. Só aconteceu. Respirei fundo. Queria dizer que entendia, que sentia o mesmo, mas não consegui. As palavras não vinham. Em vez disso, apenas apertei levemente seus dedos. Ela sorriu, com aquele olhar que já conhecia, cheio de intenções não ditas. Quando saímos do café, a chuva tinha engrossado. Ofereci carona até o prédio dela, e ela aceitou sem hesitar. O caminho foi em silêncio, mas o clima dentro do carro era denso, carregado de expectativa. O som dos limpadores do para-brisa batia no mesmo ritmo que meu coração. Ao estacionar, ela hesitou antes de abrir a porta. Quer subir? Perguntou, olhando diretamente para mim. Era uma pergunta simples, mas cheia de implicações. Hesitei por um segundo, não por medo do que poderia acontecer, mas porque ainda havia um resquício de culpa em mim. Só se for para conversar mais um pouco, respondi, tentando soar seguro. Ela sorriu compreensiva. Só conversar, repetiu, mas seu olhar dizia o contrário. Subimos juntos e no elevador, o silêncio se transformou em tensão. Estávamos lado a lado, próximos demais para dois corpos que se desejavam em segredo há dias. Quando as portas se abriram, ela me guiou até seu apartamento com naturalidade, como se aquilo fosse algo esperado. O ambiente lá dentro era corredor, iluminado por abajuras e com um aroma leve de jasmim. Um espaço intimista feito para confidências e desvios. Sentamos no sofá, ela tirou os sapatos e puxou uma manta para cobrir as pernas. Fiquei olhando para ela, tentando decifrar onde tudo aquilo nos levaria. Você ainda pensa nela? Perguntou. Respirei fundo antes de responder. Menos a cada dia. Ela sentiu e virou o rosto para mim. E em mim? A pergunta ficou no ar, flutuando entre nós como fumaça. Respondi apenas com o olhar. E naquele momento, o desejo e a razão começaram uma batalha silenciosa dentro de mim. Um queria fugir, o outro ficar. Mas eu já sabia qual deles ia vencer. Ela se aproximou, encostando levemente a cabeça no meu ombro. A televisão estava ligada, mas nenhum de nós prestava atenção. O calor do corpo dela tão perto do meu tornava impossível pensar com clareza. Era um tipo de conforto perigoso, o tipo que acende aquilo que tentamos apagar. Não houve palavras, apenas a respiração dela, quente e suave, tocando minha pele.
fingir. Sentamos próximos à lareira, onde os demais jogavam conversa fora. Ela me olhou com um ar cúmplice e disse: essas noites chuvosas sempre me deixam com vontade de ficar quietinha, com alguém do lado. Não precisei responder. Meu olhar entregou tudo. O jantar seguiu sem pressa, mas o clima era carregado de eletricidade. Toda vez que nossos olhares se cruzavam, havia uma troca silenciosa, densa. As luzes tremeluziram com o trovão mais forte da noite. Alguns convidados decidiram ir embora cedo por medo de alagamentos, mas eu fiquei. E ela também. O anfitrião, cansado, se recolheu ao quarto. E de repente, éramos só nós dois na sala, cercados por almofadas, velas e o som contínuo da chuva. Ela puxou a manta sobre as pernas e me convidou a sentar ao lado. O convite era simples, mas o que havia por trás dele não. Conversamos sobre tudo e nada. Ela me contou histórias da infância, lembranças que guardava com carinho. Eu falei de coisas que nunca tinha contado nem para minha ex. Havia entre nós uma intimidade que não vinha da cama, mas da alma. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Aos poucos, ela se aproximou, apoiando a cabeça no meu ombro. O calor da lareira misturava-se ao calor do corpo dela. E então, sem pensar, sem planejar, apenas deixei minha mão escorregar por entre os dedos dela, como se dissesse: eu estou aqui. Ela levantou o olhar para mim. Havia ternura, mas também desejo. Um desejo contido, respeitoso, mas impossível de negar. Você acha que a gente está errado? Ela perguntou num sussurro. Não respondi de imediato, porque a resposta certa não era simples. E no fundo, talvez nem importasse. Acho que a vida colocou a gente aqui por algum motivo, disse, e ela fechou os olhos, como quem precisava ouvir exatamente aquilo. Então, sem avisar, ela encostou os lábios no meu pescoço, lentamente, como se pedisse permissão sem palavras. A tempestade lá fora parecia acompanhar o que acontecia entre nós. Relâmpagos iluminavam a sala por segundos, revelando silhuetas que se aproximavam cada vez mais. Ela estava ali, tão perto, tão entregue que era impossível resistir, mas não houve pressa. Tudo entre nós era feito de gestos calmos, olhares demorados, respirações entrecortadas. Não era só desejo, era livre, era refúgio, era encontro. E naquela noite, eu entendi que havia algo entre nós que ia além de tudo que aconteceu antes. E mesmo sabendo que o dia seguinte traria dúvidas, eu me permiti ficar. No dia seguinte amanheceu cinza, com os resquícios da tempestade ainda visíveis pelas ruas molhadas. Dirigi de volta para casa em silêncio, com a mente girando em círculos. Não me arrependia do que havia acontecido, mas a consciência começava a pesar. Ainda havia um vínculo não encerrado com minha ex, uma história inacabada, por mais ferida que estivesse. E agora havia ela, a mulher que me abriu os olhos e depois o coração. Sentia que estava entre dois mundos, e qualquer passo em falso poderia desmoronar os dois. Tudo que era certo já parecia confuso demais. Durante o café da manhã, recebi uma ligação inesperada da minha ex. A voz dela estava calma, mas carregada de um afeto calculado. Disse que queria conversar, rever as coisas, tentar entender onde tudo tinha se perdido. Eu não soube o que responder. Disse apenas que precisaria de tempo. Tempo para quê? Ela perguntou. E essa pergunta ficou ressoando na minha mente como uma provocação cruel. Tempo para decidir o que fazer com tudo o que eu sentia? Ou tempo para tentar esquecer alguém que já estava sendo substituída, mesmo sem intenção? Nos dias seguintes, evitei encontros com as duas. Não por falta de vontade, mas por medo de me precipitar. Comecei a sair sozinho, caminhar pelas ruas do bairro, observar as janelas acesas das casas e imaginar quantas histórias parecidas poderiam estar acontecendo ali dentro. O mundo parecia cheio de dilemas como o meu. Dilemas de pessoas maduras que já viveram amores intensos, mas se viram presos em escolhas que não cabem no preto e branco. Eu era um homem dividido, tentando encontrar o tom exato entre a razão e o sentimento. Ela, a amiga, respeitava meu silêncio. Não pressionava, não cobrava. Às vezes mandava mensagens curtas, como espero que você esteja bem, ou não precisa responder, só queria que soubesse que pensei em você hoje. Isso só tornava tudo mais difícil. A delicadeza dela contrastava com a insistência da minha ex, que agora tentava retomar os momentos bons do passado como se isso bastasse. Comecei a perceber que mesmo sendo quem me feriu, ela não era uma vilã. Era apenas alguém perdida, como tantos de nós. Mas isso não apagava o que ela tinha feito. Num sábado à tarde, decidi encontrá-la. Minha ex fomos a um café simples, o mesmo onde tínhamos ido no nosso primeiro encontro, anos atrás. Ela chorou, pediu desculpas, disse que se arrependeu, que faria tudo diferente. E por um breve momento, vi ali a mulher por quem um dia me apaixonei. Mas algo em mim já tinha mudado. Eu a escutava como quem escuta um capítulo encerrado de um
ainda posso sentir de verdade. Ela mordeu os lábios, lutando contra a emoção. Então por que demorou tanto? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Porque eu precisava ter certeza de que o que sinto por você não nasceu da dor, mas da escolha de recomeçar. E naquele momento, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela me puxou para perto e me abraçou como quem finalmente se permite cair. Não havia mais jogos, nem segredos. Apenas dois corações exaustos que decidiram se encontrar no meio do caos. E mesmo sabendo que o futuro ainda era incerto, eu já não queria mais viver em cima do muro. Naquele abraço, fiz minha escolha. E mesmo que o mundo ao redor desmoronasse, eu saberia que pelo menos dessa vez segui o que realmente sentia. Porque amar, às vezes, é também ter coragem de deixar para trás o que parecia seguro e arriscar tudo por um novo começo. A notícia do fim do relacionamento correu rápido entre nossos círculos. Amigos em comum ligavam para entender melhor e a curiosidade parecia maior do que a preocupação. Mas o que mais me surpreendeu foi a reação dela, minha ex. Não houve escândalo, nem tentativas desesperadas. Apenas um silêncio cortante, como se no fundo, ela já soubesse que não havia mais retorno. Dias depois, recebi uma mensagem dela dizendo: espero que você encontre paz. Eu nunca consegui te dar isso. E ali, naquele adeus breve, senti a tristeza de um amor que morreu de verdade. Estar com a amiga dela passou a ser um novo desafio. Não por falta de sentimento, mas pelas marcas que ambos carregávamos. Era estranho, no começo, sair de mãos dadas e ver olhares atravessados de conhecidos, ou sentir o peso invisível do julgamento. Mas aos poucos, fomos nos blindando com cumplicidade. Ríamos das ironias da vida, e falávamos sobre como tudo parecia coisa de novela. Havia algo forte entre nós que não vinha da euforia dos começos, mas da sobrevivência à dor. E isso, por mais improvável que parecesse, nos unia de um jeito que eu jamais imaginaria. Com o tempo, entendi que a verdade tem um custo alto. A paz que eu buscava não veio de imediato. Tive que enfrentar lembranças que voltavam sem pedir licença, sonhos que desmoronaram e laços que se romperam para sempre. Mas também aprendi que algumas verdades, mesmo dolorosas, nos libertam. E a liberdade tem um sabor agridoce, ao mesmo tempo que dói, alivia. Escolher recomeçar com alguém que veio da sombra do passado é carregar uma história delicada, mas é também ter coragem de viver sem esconderijos. E isso, por si só, já era uma vitória. Ela, por sua vez, carregava culpas próprias, por ter se aproximado de mim sabendo o que sabia, por ter guardado o segredo por tanto tempo, mas nunca tentou justificar seus atos. Apenas me ofereceu transparência e cuidado. E isso fez toda a diferença. Nosso relacionamento não era feito de promessas exageradas, mas de presenças constantes. Era o tipo de amor que não grita, não se exibe, mas se prova no dia a dia. Descobrimos que havia beleza nas pequenas coisas, no café da manhã sem pressa, nas conversas sob a luz da varanda, nos silêncios compartilhados. Algumas pessoas se afastaram de nós, outras se aproximaram. Descobrimos quem realmente torcia pela nossa felicidade e quem só queria ver o circo pegar fogo. Mas não perdemos tempo tentando agradar ninguém. Estávamos juntos, e isso era o que importava. Ainda havia receios, fantasmas de um passado recente, mas a cada dia eles perdiam força. Construímos algo novo, tijolo por tijolo, respeitando nossos ritmos e limites. E mesmo quando o mundo ao redor parecia duvidar de nós, havia um ao outro para lembrar por que escolhemos continuar. Volta e meia, minha ex reaparece em pensamentos como uma lembrança distante. Não com saudade, mas com respeito pelo que vivemos. O tempo tem esse poder de colocar as coisas no lugar certo. E hoje entendo que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Se não fosse a revelação, se não fosse a coragem dela em contar o que sabia, talvez eu ainda estivesse preso a uma vida que não era mais minha. Às vezes, a dor vem como um presente mal embrulhado. E só depois de desfazermos cada camada é que entendemos o valor do que recebemos. Hoje, quando olho para ela, a mulher que me contou o segredo, vejo mais do que a responsável por uma mudança. Vejo alguém que teve coragem de me mostrar a verdade, mesmo sabendo que poderia me perder por isso. E por mais que tudo tenha começado de forma inesperada, talvez até condenável aos olhos dos outros, o que construímos é genuíno. Não foi planejado nem perfeito, mas foi real. E isso, depois de tudo, é o que mais importa. Porque quando dois corações se encontram no meio do caos e ainda assim escolhem ficar, não há erro nisso. Encerrar um capítulo da vida é sempre doloroso, mas abrir um novo exige uma dose de coragem ainda maior. E foi isso que fiz. Paguei o preço da verdade, enfrentei olhares, julgamentos, dúvidas e medos. Mas, acima de tudo, encontrei algo que jamais pensei viver de novo.
chance